Bom, agora nós vamos corrigir sinais de pontuação. Esse é o texto da herança. Algumas pessoas ficaram na dúvida quanto à pontuação. Então eu vou ler o texto pontuado, porque o seu tá assim: os sinais de pontuação servem para mostrar as marcas sonoras em um texto escrito. Sem esses sinais de pontuação, não conseguiríamos entender um texto escrito. Eu mandei para vocês as regrinhas de pontuação. No PET tem as regrinhas de pontuação, né? Então, nós vamos aproveitar para aprender um pouco mais sobre eles. Então, vamos lá. Eu vou lendo e pontuando. Então, prestem atenção. A herança. Um homem rico está muito doente, ponto. Sentindo que sua hora estava chegando, vírgula. Pediu papel e caneta e escreveu, dois pontos. Abre aspas. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Aspas. Viu que aí não tem nenhum sinal de pontuação? E eu li direto? Pois é, então vamos agora. Mas antes de pontuar sua frase, ele morreu. Ponto. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Interrogação. Eram 4 concorrentes. Ponto. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. Ponto. O sobrinho pontuou da seguinte forma, dois pontos. Abre aspas. Deixo meus bens à minha irmã? Interrogação. Não, exclamação. A meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do padeiro, ponto. Nada dou aos pobres, ponto, fecha as aspas. Já a irmã pontuou assim, dois pontos. Abre aspas. Deixo meus bens à minha irmã, ponto. Não a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do padeiro, ponto. Nada dou aos pobres, fecha as aspas. O padeiro fez a pontuação que julgava correta, dois pontos. Abre aspas. Deixo meus bens à minha irmã? Interrogação. Não, exclamação. A meu sobrinho? Interrogação. Jamais, exclamação. Será paga a conta do padeiro, ponto. Nada dou aos pobres, ponto, fecha as aspas. E um representante dos pobres, com mais estudo, fez sua versão, dois pontos. Deixo meus bens à minha irmã? Interrogação. Não, exclamação. A meu sobrinho? Interrogação. Jamais, exclamação. Será paga a conta do padeiro? Fechou aspas. Como não se entrou em acordo, o caso foi parar no tribunal, ponto. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres, ponto. Texto adaptado de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite, Comunicação e Expressão em Língua Nacional. São Paulo, Nacional, 1973, sexto ano, página 84. Pode ver que é um texto bem antigo, todos conhecem. Por isso que muita gente conhece esse texto. É um texto antigo e muito usado porque ele é o ideal para pontuação. Então vamos para a interpretação. Número 1. Qual é o assunto principal do texto? A pontuação? A família? Não, a herança, né? Todo mundo sabe. Então, letra A. Quantos personagens estão disputando a herança? 6 pessoas? 10 pessoas? Não, apenas 4 pessoas. Então, letra B. Esse texto é
Informativo? Descritivo? Não, ele é narrativo, que está narrando o que aconteceu durante esse impasse da herança. Então vamos lá, número 4. Qual é o título do texto? Quem é o autor? O título do texto é A Herança e o autor é desconhecido. Não fala ali para você quem é o autor, fala de onde ele foi tirado, tá? Depois nós temos número 5. Qual é a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? O que você escreveu? Você poderia ter escrito as diferentes pontuações aplicadas ao texto trouxe interpretações diferentes ao que estava escrito, porque quando ele escreveu, ele não pontuou de jeito nenhum. Então, a cada vez que pontuava, buscando o seu próprio interesse, ele dava um sentido diferente. Por isso, você pode escrever: a pontuação aplicada trouxe diferentes interpretações ou interpretações diferentes. É preciso que fique claro para você que a cada modo de pontuar deu um novo sentido. Número 6. Os sinais de pontuação são diferentes? Justifique. Sim, os sinais são diferentes, tanto em um desenho quanto em seu significado e função. Como assim seu desenho? A vírgula, ela é igual 2 pontos? Não. Ela é igual exclamação? Não. Ela é igual interrogação? Não. Portanto, elas são diferentes e têm funções diferentes. Eu não posso usar um ponto final quando eu quero perguntar. E nem usar 2 pontos quando eu estou exclamando, quando eu estou achando aquilo interessante, tá? Então, cada um tem sua função e seu desenho diferente, porque é um sinal, tá? É um sinal gráfico, não é uma letra diferente, é um sinal, tá? Então, vamos para a questão de número 7. Na questão de número 7 tá assim: diga como se chama e qual a função dos sinais abaixo. E aí para você tem aí, olha, os sinais. Tem interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? Para indicar uma pergunta. E exclamação? Para indicar admiração, surpresa ou espanto. E o ponto final? Para marcar o final de uma oração, de uma frase, tá? Reticências. Reticências serve para indicar que o assunto continua, tá suspenso naquele momento, mas vai continuar, tá interrompido temporariamente, tá? Você tem essas definições no texto que eu mandei. Depois, travessão. Indica que alguém está falando, muito usado em diálogo. Depois nós temos vírgula. Vírgula serve para dar uma pausa na leitura. Também para você respirar, né? Separa as expressões e as palavras. Número 8. Qual sua opinião sobre a atitude do juiz? Justifique. Esta é uma resposta pessoal. O que você acha que o juiz fez? Está correto? Não sei, você quem vai definir se está ou não correto. Portanto, é a sua opinião. O que você escrever, eu vou considerar. É a sua opinião. Só se estiver muito fora do contexto, né, gente? Porque se estiver dentro do contexto, será considerado. E se você fosse o juiz, o que faria? Também é a sua opinião. Eu, se fosse o juiz, eu também daria o dinheiro aos pobres. O povo estava muito ganancioso. Número 10. Como você